Alô Brasil, mais um Reforma PPT chegando na área. Reforma PPT, vocês já sabem, aqui a gente recebe seus slides, você me manda os slides, eu dou uma olhada, dou meus pitacos aí, crio alguma coisa diferente, alguma coisa da minha cabeça, mostrando tanto o planejamento da parada, que é esse vídeo aqui, esse aqui é o vídeo de planejamento, e também, se você quiser, você vê o outro vídeo, que é o vídeo de execução, onde eu mostro como fazer as coisas, como é que eu criei ali no programa mesmo e caminhos mais práticos. E hoje, quem mandou os slides foi o Alex. Interessante porque o Alex é veterinário, então é de uma área um pouco diferente da minha. Eu achei interessante o desafio de fazer alguma coisa que é um pouquinho diferente, não é tão do campo biomédico e tal. Ele é veterinário, ele deu essa aula sobre reposição volêmica numa pós-graduação. Então, alunos de pós-graduação, durou mais ou menos 2 horas essa aula. E aí, olha só os slides do Alex. Esses aqui são os slides do Alex. Olha só uma visão geral da parada aqui. Para quem é da área da saúde, não é muito distante slides assim. Então, o Alex ele trabalha com anestesia de veterinária, né? Então tem um monte de esquemas, de uma coisa, um fenômeno biológico leva a outro, que depois leva a outro, que depois leva a outro. Então isso aqui é bem, para quem estudou na área da saúde, isso aqui é clássico, diagramas desse jeito e o que vai acontecendo dentro do corpo, com os hormônios, com o vaso sanguíneo, com os neurotransmissores e tudo mais. Ele está falando aqui para as pessoas o que é importante na hora de se anestesiar um animal, né? E o que tem que ser levado em consideração, quais são os problemas que podem acontecer e tudo mais. Importante, né? Importante saber isso. E tomara que a galera que está lá na pós-graduação do Alex tenha entendido bem para poder fazer boas anestesias nos animais que vierem a precisar. Então, a primeira coisa, por que ficar pensando, gastando tempo com esses detalhes assim de como apresentar? Não é só chegar lá e tacar informação? Não, certamente não é só tacar informação. Isso funciona muito pouco. E olha o risco de funcionar pouco, né? O risco de funcionar pouco é alguém anestesiar errado um animal. Se alguém anestesia, se o Hector, que é o meu filho canino, se ele precisa de uma anestesia, eu estou super confiando no anestesista e tomara que ele tenha sido bem instruído. Olha a importância desses encontros, né? A importância de uma boa aula, de uma boa apresentação. A apresentação do Alex ela é tão complexa, ela tem tanta coisa que eu vou usá-la em mais de um episódio do Reforma PPT. Então, nesse episódio aqui eu vou escolher um slide para reformar, mas com certeza a apresentação do Alex vai voltar pelo menos em mais um Reforma PPT, porque é bem rico, então tem um monte de coisas interessantes para a gente discutir. Especificamente, eu escolhi esse slide aqui, ó. Esse slide aqui ele está falando sobre o grande desafio: manutenção constante da composição estável de líquidos corporais, terapia intensiva surge em decorrência de anormalidades da homeostasia e homeostasia. Apareceu essa parada aí, homeostasia. A minha interpretação do que está acontecendo aí é que essa é a grande preocupação, é onde o anestesista precisa focar para poder guiar as suas decisões. O que eu preciso fazer? Eu preciso manter a homeostasia. Então, basicamente, um equilíbrio dentro do corpo do animal, né? Não posso nem ir para muita sedação, nem para pouca sedação, enfim, eu tenho que manter ali um equilíbrio. Me parece, do jeito que aparece isso aqui, o grande desafio, e depois tem essa homeostasia, exclamação, me parece que isso é importante, está me parecendo que isso é
a base, o fundamento, algo que é primordial. A hora que a gente dá uma olhada nos slides como um todo, a gente está nesse aqui, tá? A hora que a gente dá uma olhada nos slides como um todo, esse aqui é mais um, né, com o mesmo fundo ali, com a mesma fonte e tal, e ele tem essa animação aqui que acontece. Se é algo que é essencial, nem tudo dentro de uma aula é essencial. Tem coisas que são essenciais, tem coisas que são nota de rodapé, tem outras coisas que são supérfluas e tal. Se isso aqui é essencial, primeira coisa, eu acho que precisa ter cara de essencial, cara de primordial. Talvez precise gastar mais tempo na aula falando sobre isso, porque senão as outras coisas não vão fazer sentido. Então eu acho que tem que ter cara de essencial, primeira coisa. Vamos para o planejamento do negócio aqui. Então, isso aqui sai fora, isso aqui sai fora. Beleza. Ó, tem uma coisa que está me chamando muita atenção, que é o seguinte. O grande desafio. É legal essa expressão aqui, o grande desafio. Traz uma importância para a homeostasia e tal. Pô, grande desafio. Já que a gente tem acesso a um computador, a um projetor, né, um PowerPoint, eu acho que dá para tornar esse grande desafio visualmente mais interessante, visualmente mais desafio mesmo. Que outros elementos gráficos podem dar essa impressão de que, isso aqui é um grande desafio. Isso aqui é um grande desafio. Talvez dê para substituir o grande desafio por algo, por alguma imagem que que já dá essa impressão de um grande desafio. E aí, por que é legal usar alguma imagem que pode dar a impressão de um grande desafio? Você pode ir para uma imagem genérica, do tipo desafio. Essa aqui é bem, né? É uma imagem assim, o cara saltando um precipício e tal. Dá essa ideia de desafio, dá. Você pode usar isso. É genérico. Eu gosto de ir para coisas mais específicas. Por que coisas mais específicas? Porque quando você vai para o mais específico, você tem mais chance de fazer uma das duas coisas ou até as duas coisas. Se colocar mais na apresentação, colocar os seus repertórios, as suas crenças, as suas preferências, colocar a sua cara na apresentação. Ou também colocar a cara do público na apresentação. Que imagem que a gente pode colocar aqui que faz o papel ou de colocar o seu repertório, ou então de acionar um repertório que é do público e que remete o público a grande desafio. Eu não sei qual é o público do Alex exatamente, são alunos de pós-graduação em veterinária, então imagino que sejam pessoas entre 25, 30 anos, alguma coisa assim, não sei dizer se tem mais homem, se tem mais mulher, mas a gente pode escolher para representar grandes desafios, desafios de, por exemplo, histórias famosas, desafio de contos de fada, desafios de séries, de livros, de filmes. O que é que a gente pode escolher que pode representar um grande desafio? Qualquer filme que você vai ver, o protagonista tem algum desafio para superar. Muito provavelmente ele tem um desafio para superar. Escolher alguma coisa que lhe seja rico, que lhe seja importante, ou que é importante para o público, tem mais chance de grudar as pessoas, de fazer com que as pessoas se lembrem daquilo. E se é essencial que as pessoas se lembrem de que a homeostasia é importante, eu acho legal
associar essa imagem do desafio com a palavra homeostasia. Como é que eu faço isso? De um jeito que não seja só dizer que a homeostasia é importante. O que é importante? Qual é a referência que a gente pode usar? Duas opções. Uma, usar uma referência que você sabe que é daquele público, que aquele público tem muito. Dependendo da idade, dependendo se é mais homem, se é mais mulher, dependendo do que você já conhece, talvez você consiga colocar aqui, eu gosto muito de fazer isso, uma imagem que as pessoas olhem e falem, putz, isso, só de bater o olho eu já entendi que é um desafio. Isso é muito legal de fazer. Eu não conheço o público do Alex, então eu vou ir para um outro caminho, que é colocar aqui um desafio, uma imagem e tal, que seja uma referência mais minha. Pode ser um risco fazer isso, porque quando você coloca uma referência que é mais sua, talvez o público não se identifique tanto. Mas nada te impede de explicar essa referência e de mostrar por que essa referência é tão importante para você, por que você pira nela. O que está acontecendo comigo agora, enquanto estou gravando o Reforma PPT? Faltam algumas semanas para lançar o filme dos Vingadores Ultimato. Eu estou super animado para ver, estou acompanhando todos os filmes e tal. Não sou um mega fã hardcore, mas estou acompanhando e estou animado para ver. Então, tô aqui, ó. Aqui, se você gosta também, sabe que essa aqui é a camiseta da Manopla do Infinito, do Thanos e tal. Para mim, hoje, um grande desafio é os Vingadores vencerem o Thanos. Thanos é o vilão do filme. Então acabou de um jeito dramático o último filme e agora os Vingadores precisam ir lá e vencer o Thanos para consertar o planeta. Hoje em dia, desafio, uma referência de desafio que está me vindo bastante à cabeça é essa. É uma possibilidade. Putz, é a única possibilidade? Não. Reforma PPT não é de certo e errado. Reforma PPT é para você ter repertório. Beleza? Repertório. É uma possibilidade. Usar algo que está na moda hoje, usar algo que grandes chances são de que pessoas da turma, jovens, também estejam acompanhando de algum jeito. E se não estiverem acompanhando, você pode explicar. O que é Thanos? O que é Vingadores? Do que você está falando e tal. Ah, mas os caras estão no nível de pós-graduação, não vai ficar muito não sério você pegar um personagem de filme e tal para falar de um tema sério que é a anestesia veterinária? Não, apaga isso. Divertido não é o contrário de sério. Divertido é o contrário de chato. Se você usa uma referência que vai pegar, que vai marcar os caras, mais chance da turma de grudar e de lembrar daquilo. Mais chance da turma de ficar dona daquele conceito. E é isso que você quer, né? É isso que você quer. E se para isso você pode se apoiar em filmes, você pode se apoiar em história, em relacionamento na turma, por que não? Por que não fazer? Então, a minha reforma aqui seria algo bem simples, tecnicamente, que é o seguinte. A minha reforma seria isso aqui. Eu colocaria o Thanos, esse cara é o vilão dos Vingadores, explicaria pra turma por que eu estou colocando o Thanos, o que esse cara representa hoje. Para mim esse cara representa um grande desafio, porque o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, os caras estão tentando vencer. Posso mostrar o quanto fã eu sou disso. Pode parecer que você está indo para longe da disciplina. Eu falei, mas aí está fugindo do tema. Você não está fugindo do tema, você está conquistando pessoas. E aí, qual que é o grande desafio na anestesia? O grande desafio da anestesia é a homeostasia. É isso. São esses dois slides. Podia passar um slide para outro, uma picadinha assim, né? Só. Resolvi fazer essa transição mais... porque tem a ver com o filme.
Se você viu o filme, isso aqui é um easter egg, isso aqui é uma referência que você olha e fala, eu sei porque você usou isso aí. Se você não viu o filme, não faz diferença. Ele é só uma transição e ok. E você não perdeu nada aqui. Gosto de tentar essas abordagens por ter mais chance da turma lembrar disso. Oh, Thanos, a turma sai falando, faz piadinha e tal. Se a turma tá fazendo piadinha com a sua aula, funcionou. Beleza? Simples assim. Um Thanos e depois homeostasia. Esse aqui é o grande desafio da anestesia veterinária. Se você quer saber como é que apareceu esse Thanos, de onde que veio essa transição que deu na homeostasia, assiste o vídeo de execução do Reforma PPT. Caraca, não tô conseguindo falar Reforma PPT, né? E a gente se vê então nos próximos episódios. Boas reformas para você. Tchau.